A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar um pouco sobre os processos da unção, vamos falar um pouco dos processos espirituais, vamos falar um pouco sobre intimidade com Deus. Então ouça até o final. Efésios 5, verso 8 diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Existem níveis de relacionamento com Deus. E existe um nível de relacionamento com Deus chamado de intimidade. E muitas pessoas falam essa palavra, só que não têm noção do que é intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é ouvir a voz de Deus, porque tem muitas pessoas ouvindo, só que não estão indo para lugar nenhum. Israel ouvia os profetas, ouvia a direção, mas não seguia ela. Ouvir não significa que você está no centro da vontade dele. Ter conhecimento do que ele quer não significa que você está vivendo o que ele quer que você viva. E para você ter um conhecimento espiritual de Deus, você precisa obedecer à direção de Deus. A obediência aos caminhos do Senhor. Esse é o segredo, obediência. E como Deus vai te revelar os seus caminhos? Sabe como Deus revela os seus caminhos? Quebrantando o seu coração. Deus nos revela o seu caminho quebrantando o nosso coração. E ao olharmos para o passado, para a vida dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus, muitas das vezes a gente olha para a vida deles, os milagres que eles operavam, mas muitas das vezes a gente não vê, não percebe os processos que eles passaram. Porque tudo tem um preço. A unção, o poder de Deus, você precisa pagar um preço para receber. Por quê? Porque Deus não tem filhos mimados. Se você quer ser usado por Deus, você precisa pagar o preço. Por isso, irmão, não tente fugir. Não fuja dos processos que Deus te colocou. Não fuja dos processos que Deus colocou você. Apenas entenda o porquê você está passando por esse processo e deixe Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus te quebrantar, deixa Ele te transformar. Apenas aprenda com os processos, aprenda com as situações adversas, por mais difícil que sejam. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apenas confie em Deus. E quando muitas das vezes você diz, Deus, eu não consigo, aí Deus olha e diz, é isso aí. Por quê? Porque às vezes que você fala que você consegue, você não está dependendo de Deus. Todas as vezes que você diz, não, eu consigo, você não está sendo dependente de Deus. E Deus muitas das vezes Ele quer nos quebrantar, Ele quer tirar o nosso orgulho. Deus quer muitas das vezes nos quebrantar para poder nos ensinar. Deus nos quebranta para nós não fazermos mais a nossa vontade, mas fazermos a vontade dEle. E quando Deus está nos quebrantando, está nos moldando, muitas das vezes esse processo é dolorido, muitas das vezes você não entende o que Deus está fazendo hoje, e você diz, eu não entendo por que tanta luta, tanta adversidade. Lembra de Jó? Foi assim com Jó. Deus permitiu todo o sofrimento de Jó. Por quê? Porque Deus tinha algo melhor para ele. E muitas das vezes Deus vai permitir muita coisa na sua vida, mas saiba que Deus tem algo melhor para te dar. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, então confie em Deus. E foi por isso que ao passar por todo aquele processo, no final Jó disse assim, olha Deus, antes de ser provado, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois do processo, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço verdadeiramente. Aleluia. E saiba de algo muito importante. Saiba que para a unção de Deus crescer na sua vida, Deus algumas vezes Ele vai te quebrantar. Ele vai ferir você com a espada de 2 gumes que vai penetrar entre a divisão da alma e do espírito.
E essa espada é poderosa. É a espada, é a palavra do Senhor, que ela penetra onde o homem não tem acesso, mas o Espírito tem acesso. E somente o Espírito Santo tem este poder de fazer essa separação do que é almático e do que é espiritual. E quando isso acontece, o corpo do pecado é destruído em você. Aí nesse momento você começa a sentir dor. Aí você começa a dizer: Deus, está doendo. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não suporto mais. E você fica sem entender muitas das vezes o que Deus está fazendo com você ou o que Deus está fazendo em você. Mas saiba que Deus nos molda, nos transforma. Deus está nos moldando e nos transformando para nos dar a sua unção. E saiba que quanto maior for o nível de unção, então se prepare, porque maior será o nível do tratamento de Deus na sua vida. Maior será o nível do tratamento de Deus em você. E quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, mais você será tratado por Deus. Lembra de José, o filhinho do papai, o sonhador, cheio de promessas sobre ele, mas ele era filhinho de papai. E Deus não tem filhinhos de papai, ele tem filhos. Deus tem filhos. Porque Deus quer filhos maduros na presença dele, pessoas que entendem que tudo coopera para o bem. E foi assim com José. José foi provado, aprovado e promovido. Mas tem gente sendo provado, reprovado e destituído. Então, meu irmão, permaneça firme para que você seja provado, aprovado e promovido para um nível novo de unção de Deus, um nível novo de revelação de quem Deus é. Permaneça firme, persista diante de Deus. Então, se eu amo a Deus, o meu amor será provado. Quando você diz: Senhor, eu te amo, então Deus vai lá e vai provar este amor para ver se é verdadeiro ou não. E muitas das vezes você vai perceber que realmente você não ama a Deus como você dizia que amava. Porque quando as lutas começarem, as provas chegarem, muitas das vezes você vai começar a reclamar. E por quê? Porque o Espírito Santo está te disciplinando. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te ensina a amar a Deus. É o Espírito Santo que vai te ensinar a amar verdadeiramente a Deus. Mas saiba de uma coisa, que na vida do cristão há momentos bons e há momentos ruins. Mas em tudo tem que dar graças. Mas em tudo, dai graças a Deus. Confie em Deus. Lembra do salmista quando ele disse lá no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De repente ele entendeu essa palavra e disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então confie em Deus, confie em Deus. Irmãos, certa feita eu estava passando por uma provação financeira e eu fui no mercado com dinheiro contado. Quem já foi no mercado com dinheiro contado sabe como é. Então eu entrei no mercado, peguei algumas coisas só, de repente eu parei e fiquei olhando. Mas eu sabia que eu não podia comprar porque eu estava com dinheiro contado. Naquele instante eu ouvi a voz do diabo, porque o diabo ele não pede oportunidade. Naquele instante eu ouvi a voz do diabo nitidamente, assim como você está ouvindo a minha voz. E ele disse para mim: olha, você ama a Deus? Você é fiel a Deus? E cadê o seu Deus? Nem dinheiro para comprar o que você quer você tem. Naquele instante eu disse assim: não importa, com dinheiro ou sem dinheiro, eu amo a Deus. E eu digo como Paulo, o grande apóstolo de poder, disse assim: eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade, mas porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Irmãos, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Saiba que cada nível de unção você passará também para um nível de provação diferente. Aqui no canal tem os vídeos sobre os níveis da unção no mundo espiritual. Se você não assistiu, assista depois para que você entenda melhor. Mas saiba que cada nível de unção que você entrar, que você tiver acesso, Deus vai te provar nessas 3 áreas: financeiramente,
emocionalmente e espiritualmente. Então, persevere, confie no Senhor e vai caminhando para os níveis de unção no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não para. O mundo espiritual está sempre em movimento. E para você acessar o mundo espiritual, você precisa estar em movimento, em oração, em jejum, em batalha constante espiritualmente. Então persevere e não desista. E quando algo novo está chegando na sua vida, não estranhe o fogo que vem para te provar. Apenas vai passando pelo fogo, dando glória a Deus, porque é o fogo da santidade de Deus. O fogo fala da santidade. E a santidade genuína só é gerada dentro do fogo. Aleluias. Por quê? Porque quando Deus nos purifica, quando Ele faz nos passarmos pelo fogo, as nossas vontades são confrontadas, são aperfeiçoadas nele. E então assim a unção começa a fluir nas nossas vidas. E lembre-se que a luta, que a prova na vida do cristão, ela não vem para destruir, mas ela vem para edificar. Confie no Senhor. E saiba que o diabo também exalta. E aquele que o diabo exalta, depois ele mesmo abate. Já Deus é diferente. Antes de Deus te exaltar, ele vai te derreter. Depois que Deus te derreter, ele vai te exaltar. Por isso que em Isaías 48, verso 10 diz assim: Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. E quando você estiver derretido no seu quarto, em oração, em jejum, em clamor, em lágrimas, então Deus vai te exaltar. Por quê? Porque para ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o menor. Irmão, entenda algo muito importante. Não é o quanto você faz, mas sim o quanto você suporta. Não é o quanto você está fazendo, mas sim o quanto você está suportando. Ou seja, não é a sua ação, mas a sua reação. E o que mantém você de pé é a forma que você reage às circunstâncias, é a forma que você reage à ofensa, é a forma que você reage à perseguição, é a forma que você reage às provações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, apenas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mais, Jesus disse assim: olha, vós sois a luz no mundo. Então, irmão, não é a questão então não é o quanto você está aceso, mas o quanto você se mantém aceso, quanto tudo ao seu redor está se apagando. Aleluias. E que nós possamos falar como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Aleluias. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.